Os últimos dias foram de muito calor em algumas cidades brasileiras, um choque de realidade sobre o que pode ser já percebido sobre o aquecimento global. Pelo menos, a visão mais simplista e didática da ideia. Afinal, no imaginário coletivo, o aquecimento do planeta é exatamente isso apenas: aumento de calor. O problema é que não é apenas isso. Nesse episódio, a gente trata dessa questão e pensa como alguns problemas nacionais vão deixar de ser só nacionais em pouco espaço de tempo. O que deveria significar que países estão se preparando para isso. Mas estão? Antes de começar, porém, já deixa seu like e se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Rio 40 graus. Lembram dessa música? Ondas de calor estão fazendo com que os cariocas sintam saudade da época em que o Rio tinha temperatura alta de 40 graus apenas. Hoje já superaram a marca e a sensação térmica bateu quase 60 graus centígrados. Em pouco tempo, a perspectiva de aquecimento do planeta se tornou realidade, mas o problema é que a visão dessa situação acaba por ser simplista. Explico. O planeta está aquecendo e isso não significa necessariamente apenas mais calor. Aliás, há uma percepção de que talvez seja melhor dizer mudanças climáticas e não simplesmente aquecimento global. Isso porque a realidade é que o planeta Terra está com um clima cada vez mais descontrolado. Então, se a causa do descontrole é o aquecimento, o resultado não é necessariamente apenas mais calor. Pode até ter mais frio em algum canto do planeta, e mais frio nesse canto, obviamente não significa menos calor no resto. Ok, mas aí a gente entra em outro ponto. Sair disso já não dá mais. O que os cientistas dizem é que a gente com sorte pode amenizar os danos. É meio como um paciente que está doente e o máximo que o médico consegue prometer é que ele tenha uma vida com alguma qualidade, apesar de alguns sintomas persistentes. Ocorre que nossa sociedade, política e empresas não estão preparadas para essa situação. Vejamos o caso do enterramento de fios em São Paulo. Gestão após gestão disseram que enterrar os fios era caro demais e o custo-benefício era duvidoso. Claro que os políticos, via de regra, preferem obras que sejam mais visíveis. É melhor gastar milhões e milhões recapeando ruas do que enterrando fios. Afinal, é mais rápido, todo mundo percebe, o resultado vem logo e quem tem carro pode recompensar com um voto. Enterrar fio demora, não é tão visível, traz transtornos e por aí vai. Beleza. Em uma cidade com um clima normal, ter fios enterrados talvez fosse um luxo. Em uma cidade que começa a sofrer com rajadas de ventos extremas, não é. Isso para dar o exemplo dos fios. Eu poderia falar de problemas habitacionais, por exemplo. Afinal, chuvas mais intensas vão impactar enormemente nessa área também. Enfim, o ponto é, não há uma política pública de longo prazo sobre o aquecimento. Poderíamos dizer mais, não há política pública para isso. Há contenção de danos apenas. O prefeito de São Paulo querer trocar a Enel não mudará essa realidade. Quais ações já foram tomadas nas últimas décadas e nos últimos anos para nos preparar? Pouco. E pouco segue sendo feito. Ano que vem, a gente vai ter eleição. E podem esperar, o tema do clima não vai ser discutido como deveria. E aí a gente olha para outros países, todos batendo cabeça também. As promessas de ação não são tomadas e, claro, como a gente já falou até em outros episódios, há um problema sério que ninguém pode obrigar outro país a fazer algo. Isso é assim mesmo. O cenário internacional não tem um poder central, é da natureza das relações internacionais. Vejam a crise da ONU, por exemplo, passa por aí. Se faz uma dezena de encontros e quando você vai ver, muito pouco acaba saindo do papel. O problema é que a gente está diante de um problema sério, de longo prazo, com danos que ninguém sabe com certeza absoluta quais serão. E os países ficam discutindo qual termo usar em textos de resoluções para serem aprovadas. A ONU funciona assim, é uma briga por palavras que agradem os países para que algo se aprove. Agora, como eu falei na abertura, a mudança climática tem um quê de novidade em relação às crises. Antes, as crises eram localizadas, mesmo as chamadas guerras mundiais eram conflitos espalhados, mas que não exatamente atingiam o planeta todo. A Primeira Guerra, sobretudo. A pandemia talvez tenha sido a primeira experiência de necessidade de coordenação global que o planeta já teve. Todos foram afetados, sem exceção. As mudanças no clima têm disso. Não vão poupar ninguém.
e vão exigir coordenação entre países, especialmente os que fazem fronteira entre si. Afinal, a seca na Amazônia, por exemplo, não atinge apenas o lado brasileiro da floresta. De igual modo, o aumento do volume de chuva pode causar impacto em territórios vizinhos, ou secas prolongadas podem levar a migrações inimagináveis. Enfim, exemplos que ilustram como o planeta está diante de um problema que a ventania em São Paulo, o calor extremo no Rio ou a onda de calor no Brasil apenas parecem ilustrar. Enquanto isso, governantes fingem que segue tudo mais ou menos igual. Eles deviam pensar no futuro e não só correr atrás do prejuízo. Por fim, nós, eleitores, seguimos votando como sempre, esperando que nossos problemas cotidianos sejam resolvidos e dando pouco ou nenhum espaço para problemas mais sérios. É natural, inclusive, que seja assim. Geralmente a gente quer consertar o que imediatamente nos causa desconforto e não pensa muito em longo prazo. O problema é que as mudanças no clima, que pareciam tão distantes, deixaram de ser. Faremos o que daqui para frente? São perguntas que precisam ser colocadas, mas que provavelmente não resultarão nas esperadas mudanças de atitude. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.